capítulo de número 2, verso de número 5 ao verso de número 18. Os irmãos encontraram? Amém? Vou fazer aqui a leitura e eu quero pedir aos irmãos que acompanhem comigo na sua Bíblia. Diz assim a palavra do nosso Senhor: pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste por um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra, o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou de fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deles também, igualmente, participou por sua morte, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, é poderoso, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Que Deus nos aplique ao coração a sua palavra. Feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Querido Deus, mais uma vez, nós, pecadores, nos aproximamos do Senhor. Estamos certos, ó Deus, da nossa miséria e da nossa dependência do Senhor, da nossa fragilidade. Convictos, ó Deus, de que dependemos do Senhor. E por isso, ó Pai amado, nesta hora em que nos aproximamos da Tua Palavra Santa, pedimos, ó Deus, que, por graça, o Senhor venha falar conosco. Nosso coração é por natureza endurecido, os nossos ouvidos, Deus, são fracos para ouvir a Tua voz. Por isso pedimos que por Teu Espírito Santo, o Senhor venha destapar os nossos ouvidos e venha tornar o nosso coração um terreno fértil, agradável, pronto para receber a Tua palavra e assim frutificar para a honra e glória do nome santo do Senhor. É no nome de Teu Filho Jesus, nosso Senhor, que nós Te oramos hoje assim. Amém. Meus amados irmãos, nós temos meditado nas palavras que o autor desta carta escreveu para uma igreja que estava sob perseguição. Apenas para nós recobrarmos aqui rapidamente.
Estes hebreus a quem o autor dirige a sua carta, autores que nós o desconhecemos, são judeus que foram convertidos ao Evangelho e que, por conta da tribulação que estava vindo sobre eles, perseguição, eles então estavam cogitando abandonar a fé cristã e voltar à prática do judaísmo. Eles estavam entendendo que a fé cristã precisava, a fé cristã estava trazendo a eles mais prejuízo do que o judaísmo que anteriormente eles professavam. E entendendo eles que a fé judaica era uma fé que também buscava a Deus, resolveram ou estavam sendo inclinados no seu coração a deixar a fé cristã e voltar à prática do judaísmo por causa da perseguição. Bom, eles eram judeus antes, eles serviam a Deus, eles tinham um zelo religioso para com Deus, e antes não eram perseguidos, mas agora eles estão servindo a Deus e são perseguidos. Por isso, alguns desses irmãos estavam enfraquecendo-se na fé, estavam deixando-se levar pelas pressões e pelas seduções do seu tempo, e estavam cogitando abandonar a Cristo. E então ele escreve, o autor desta carta escreve com a intenção de mostrar para eles que agir dessa forma era uma tremenda loucura, que tomar esta atitude, deixar a fé cristã, a qual eles já haviam sido convertidos, e retomar a prática da sua antiga religião, era loucura, e ele vai apresentar argumentos suficientes para isso. Ele começa no capítulo 1, mostrando quem é Jesus, como Jesus é a revelação final de Deus, que completa tudo aquilo que no Antigo Testamento havia sido escrito. Tudo que fora escrito no Antigo Testamento apontava para Cristo. Tudo aquilo que estava no Antigo Testamento era imperfeito, Cristo é perfeito. E ele vai mostrar do verso 1 até o verso 4, que Jesus é a perfeita revelação de Deus, que Jesus é a plena revelação de Deus, que Jesus é o Filho eterno de Deus, que Ele é aquele por meio do qual Deus fez todas as coisas, que Ele é a expressão exata do ser de Deus, Ele é o próprio Deus, que Ele está assentado à direita de Deus e de lá Ele governa todas as coisas, Ele é o Senhor que reina e governa sobre tudo, que Ele é superior a todas as coisas existentes, e Ele começa a mostrar pelos anjos a superioridade de Cristo. Então o tema da nossa exposição da carta de Hebreus é a supremacia de Cristo e a perseverança cristã. Nos 2 primeiros sermões nós falamos sobre quem é Jesus. No segundo sermão, ele está argumentando que Jesus, por causa dessa sua natureza divina, grandiosa, gloriosa, é superior aos anjos e não pode ser comparado aos anjos. Por que ele faz essa distinção? Ele faz essa distinção porque os judeus tinham em alta conta o ministério dos anjos, porque a própria palavra de Deus vai dizer que a lei de Deus, a palavra de Deus, também fora dada por intermédio de anjos. Eles então consideravam que os anjos eram seres especiais, e aí o autor aos Hebreus vai mostrar que, embora eles sejam, sim, criação de Deus e revestidos de um especial caráter, Jesus Cristo e a revelação que Ele traz é infinitamente superior do que a revelação que trouxeram os anjos no passado. Porque Ele é Senhor, Ele é o adorado e os anjos são adoradores. Assim como todo o restante da criação, os anjos estão sujeitos a serem adoradores daquele que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E Jesus é aquele que deve ser adorado. Porque os anjos são instrumentos, servos. Mas Jesus é o Rei. Eles são súditos. Jesus é o Rei. Eles são seres criados. Jesus é o Criador. Está acima de todas as coisas. Os anjos, à semelhança do restante da criação, têm sua limitação, são limitados, dependem do poder de Deus para viver e existir. Mas Jesus não, Ele é a própria vida.
E a sua existência é autônoma. Ele vive e existe em si mesmo. Por isso é loucura. É loucura deixar esse Deus, deixar esse serviço. E aí ele vai fazer esta exortação do verso 1 até o verso 4 do capítulo 2, exortando os seus leitores quanto ao perigo de negligenciar isso. Ele dizia o seguinte: olha, se nós, uma vez que entendemos que a palavra que Cristo traz, o Evangelho de Jesus, é infinitamente superior à palavra da lei que os anjos trouxeram, então abrir mão do Evangelho é abrir mão da única forma de nos salvar. E ele vai dizer, ele vai argumentar isso com uma pergunta retórica, dizendo: como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Não há escapatória. Se negligenciarmos aquele que é a única porta de entrada para a vida eterna, Cristo, onde mais encontraremos? Que expressão religiosa poderá nos levar à presença de Deus, sendo Ele o único caminho? Agora, nesta porção que lemos, ele vai continuar falando sobre esta superioridade de Cristo em relação aos anjos, mas não levando em consideração a divindade de Cristo, mas a sua humanidade. A sua humanidade e a sua humilhação. Como se, de repente, alguém tivesse argumentado com ele o seguinte: Jesus Cristo se tornou homem, e por isso ele se tornou menor do que os anjos. E além disso, ele foi humilhado pelo sofrimento. Sendo assim, por que continuar falando de Jesus como aquele que é o grande rei, se ele foi humilhado, e ele foi encarnado, e ele foi feito menor do que os anjos? E agora ele então vai defender. Esse argumento não está aí claro no texto, você não vai encontrar essa pergunta clara no texto, mas nós podemos deduzir, a partir das respostas que o autor vai oferecer, os ensinamentos que ele vai oferecer a respeito de Cristo como homem, da humanidade de Cristo. E o que esta humanidade de Cristo nos ensina acerca dele como nosso Redentor? O primeiro argumento do autor é de que a humanidade de Cristo não o faz menor do que os anjos, porque os homens não são menores do que os anjos. Essa é uma ideia recorrente no nosso meio. Nós achamos que os homens são inferiores aos anjos enquanto criação de Deus. Mas nós lemos o Salmo de número 8 na nossa liturgia, não lemos? Davi faz uma reflexão. Ele olha para toda a estrutura da criação e ele diz: quando eu contemplo os teus céus, obra de tuas mãos, a lua e as estrelas que estabeleceste, eu logo vou parar para pensar a respeito da minha pequenez. Que é o homem que dele te lembras, e o filho do homem que o visites? O raciocínio de Davi é simples. Quando nós paramos para olhar a imensidade da criação de Deus, nós somos o quê? Se nós pararmos para pensar em relação ao bairro em que nós estamos, nós somos uma pessoa, uma família de 4 pessoas, 5 pessoas, no meio de uma comunidade de pelo menos 10 mil, 15 mil famílias. Nós somos parte de uma região, a microrregião do Vale do Aço, que possui, somadas as cidades, muito mais de 500 mil pessoas. Já parou para imaginar o que é uma multidão de 500 mil pessoas e estar no meio de uma multidão de 500 mil pessoas? Agora imagina comparar-nos à grandeza do planeta. Olha o tamanho do nosso planeta. Como é gigante a nossa terra, a nossa nação, o nosso planeta. Como é extensa a terra, como são gigantescos os mares, como é extenso o nosso céu. Mas quando você vai avaliar e examinar o que é o planeta Terra, no conjunto de planetas que compõem o Sistema Solar, e o que é o Sistema Solar no conjunto de sistemas que compõem a Via Láctea, e o que é a Via Láctea no conjunto de sistemas que compõem o universo, nós somos menos do que um grão de areia de frente do oceano.
pequenos. Mas o texto do Salmo vai dizer o seguinte: fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus. Aqui o autor, citando o texto, vai falar do que um pouco menor do que os anjos. Talvez por causa da tradução que ele usa, a Septuaginta, ou talvez por causa do seu argumento. E usar aqui os anjos não vai interferir na argumentação dele, porque o objetivo é mostrar que o homem, apesar de toda a sua limitação, recebeu de Deus uma coroa que o torna infinitamente maior. Meus amados irmãos, quando Deus criou o homem lá no jardim, Ele sujeitou toda a criação ao homem. Ele diz: crescei, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre todas as coisas. É isso que Ele vai dizer, verso de número 8 do texto que lemos: todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ele está falando da humanidade, do ser humano. Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos nossos pés, e nós podemos dominar. Fomos feitos para isso. Mas uma coisa aconteceu: o pecado entrou no mundo, a queda de Adão corrompeu todas estas coisas, e por causa da queda, do pecado que tomou conta de nossas vidas e trouxe a tragédia sobre nós, então nós não conseguimos enxergar o homem dessa perspectiva. É por isso que nós temos tantas filosofias no nosso tempo buscando explicar o ser humano. E o que nós chegamos à conclusão, a humanidade chegou à conclusão de que o homem não tem valor algum. Basta dar uma olhada para a legislação nacional e perceber que depredar um espaço arborizado ou matar um animal pode dar mais cadeia do que matar um homem. E embora nós sejamos contrários ao depredar a natureza, ao matar animais, somos chamados a preservá-los, nós não podemos aceitar essa ideia de que seres humanos são inferiores. As pessoas, casais, jovens, modernosos, desistiram de ter filhos. É melhor criar um cachorro, porque cachorro é melhor do que homem, melhor do que gente. E é por causa desta realidade pecaminosa que tomou o nosso tempo, distorcendo a nossa visão, é que nós não conseguimos enxergar a preciosidade do que é o ser humano, a grandiosidade do que é o homem criado à imagem e semelhança de Deus. Mas nós podemos recuperar essa visão por causa de Cristo. Olha o que ele diz no verso de número 8: agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas, mas vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento e da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. O argumento dele é de que Jesus Cristo é aquele que, sendo feito homem, vai recuperar a dignidade do homem. E o ter sido feito homem não diminui a grandeza dele, porque ele agora está revestido de glória, está revestido da sua grandeza, e está nos céus. E por causa dele nós podemos enxergar um futuro de glória para nós. Por causa dele, nós podemos enxergar um futuro onde nós reinaremos com o Senhor. É isso que ele quer dizer, no reino vindouro. Jesus Cristo é aquele que transforma esta visão do homem em relação ao reino vindouro. E embora no presente reino nós tenhamos esta falsa distorção a respeito da humanidade, em Cristo nós vislumbramos um reino em que o ser humano é devolvido a toda a potencialidade para a qual ele foi criado, em que o ser humano é resgatado da grandiosa dignidade dele ao ser feito imagem e semelhança de Deus. E o argumento desse autor é ainda mais profundo. Mesmo que nós possamos ter sido temporariamente, possamos estar sujeitos aos efeitos do pecado, ele diz que há um homem no céu, há um ser humano nos céus. Neste exato momento, meus amados irmãos, há um coração batendo do lado do trono de Deus.
Há um homem de carne e osso, glorificado, cheio de glória, que resgata a nossa esperança, que resgata a nossa dignidade, e por meio de quem nós temos genuína esperança. E sabe o que mais? Nós reinaremos com Ele. Por isso, meus irmãos, Jesus, tendo sido feito homem, não perdeu a sua posição de destaque sobre toda a criação. Apesar de sua humilhação e sofrimento, Ele foi glorificado e está sentado à destra de Deus, nos lembrando que que aqueles que são seus seguidores, embora neste momento, nesta vida, estejamos tão sujeitos às vicissitudes e às dificuldades dessa existência, um dia estaremos com Ele glorificados. Segue mais o autor. E o seu segundo argumento é de que Jesus, na sua humanidade, é exatamente a humanidade de Jesus que eleva a grandeza dos salvos. É exatamente a humanidade de Jesus que faz com que os crentes, aqueles que seguem a Cristo, tenham pleno valor diante de Deus, porque Ele se fez homem. Verso de número 10, acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Agora preste atenção no verso 11. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. E aqui ele vai citar outros textos para isso. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Eu porei nele a minha confiança. Eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Meus amados irmãos, esta passagem é fantástica. Este texto é maravilhoso. Veja que coisa linda, ao se humilhar e tornar-se homem, Jesus estava exatamente cumprindo o plano de Deus para o resgate dos seus eleitos. É isso que diz o verso 10, quando ele se humilha, quando ele desce à condição de um ser humano limitado a todas as dificuldades que nós também temos, com exceção do pecado, como ele vai dizer um pouco mais à frente, ele fez isso para cumprir um plano, um propósito de Deus, a fim de conduzir aqueles que são salvos à mesma glória que Ele possui. Repare nesta expressão no verso de número 11, pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Sabe o que ele quer dizer? Tanto Jesus, que é quem santifica os salvos, quanto os salvos que são santificados por Ele, procedem de Deus, procedem do mesmo plano, procedem do mesmo projeto, do projeto redentor de Deus. E por isso, por causa disso, Jesus, o Deus vivo de toda a terra, o Deus criador de todas as coisas, que se fez homem, é nosso irmão, e não se envergonha de chamar-nos seus irmãos, mas pela sua obra na cruz do Calvário, Ele nos fez filhos de Deus, Ele nos tornou filhos. Os irmãos conseguem perceber a grandeza dessa afirmação? Ao se tornar homem, Jesus não se tornou inferior, ao contrário, Ele se tornou o grande herói do seu povo, Ele se identificou com os seus eleitos, Ele desceu à nossa miséria para elevar-nos à sua grandeza. Ele desceu à nossa miséria para nos elevar à sua glória, à grandeza da sua glória. O Evangelho de João, no capítulo 1, verso 12, nós lemos as palavras do apóstolo dizendo: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, o quê? Filhos de Deus. Sabe o que isso significa? Que nem todo mundo é filho de Deus. Nós não aprendemos, desde pequenininhos aí, que todo mundo é filho de Deus?
aprendemos, mas isso não está nas Escrituras. O que está na Bíblia é que todos nós somos criados por Deus. Todos nós somos criaturas de Deus. Todo ser humano foi feito criatura de Deus. Quem transforma alguém em filho de Deus é Jesus. E é a ligação que temos com Jesus que nos faz seus filhos. Está lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 11 e 12. Os judeus, que eram povo de Deus, rejeitaram Jesus. Mas diz ele que todos aqueles que receberam a Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador, Deus deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. Eles não eram. Nós não éramos. Nenhum ser humano sobre a face da terra que estiver desligado de Cristo é filho de Deus. Só pode se tornar filho de Deus aquele que por meio de Cristo for adotado à família de Deus. Porque Jesus veio a este mundo para se fazer homem e morrer no nosso lugar, com esse objetivo de nos fazer filhos, de nos adotar. Ele é o Filho. Paulo vai argumentar isso lá em Efésios capítulo 1, verso 6, dizendo que nós fomos recebidos pela graça em Cristo. Ele é o amado, em quem nós fomos adotados. Jesus é o amado de Deus. Ele é o amado. Nós somos amados nele. Nós somos alcançados pela graça dele. São as palavras de Paulo, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, verso 7, no qual temos a redenção. Ele nos chamou para a adoção de filhos, diz o verso de número 4. Assim como fomos adotados como filhos de Deus. Romanos 8, verso 12 a 17, Paulo vai mostrar que aqueles que tendo sido lavados e remidos por Cristo, ora, ele começa no capítulo 8, verso 1, agora pois já não há condenação para aqueles que estão em Cristo. E lá no verso 12 em diante ele vai dizer que por causa dessa nossa união com Cristo, nós somos filhos de Deus e herdeiros de Deus. Herdeiros, quer dizer que por causa de Cristo, nós herdaremos o seu reino. A humilhação de Cristo é a elevação da nossa pequenez. Mesmo tendo sido humilhado, Jesus, exaltado em sua glória, concede a todo aquele que o segue a mesma glória, honra que ele pertence, que ele possui, para aqueles que são chamados para serem seus seguidores. E ele nos chama de irmãos. Nós podemos olhar para Jesus Cristo e vê-lo como nosso irmão, embora ele seja nosso Senhor e Salvador. Ele vai dizer também lá em João capítulo 15, não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, eu vos tenho chamado amigos. Vós sois os meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Nós somos amigos de Deus, de Jesus, se nós agirmos como servos de Jesus. Mas Ele não nos trata como servos, Ele nos trata como amigos, mas nós só nos tornamos amigos de Cristo quando nós o recebemos como Senhor e o servimos como Senhor das nossas vidas. Meus amados irmãos, os anjos não podem fazer isso. Nenhum outro ser celestial pode fazer isso. Nenhum outro homem, por mais revestido de um caráter especial que tenha, por mais que tenha sido uma pessoa de bom caráter e um santo de vida descomunal nessa terra, ninguém pode fazer isso. Ninguém pode levar-nos à grandeza de sermos chamados filhos de Deus, a não ser Jesus, que é o Filho legítimo, que nos adotando como seu irmão ou seus irmãos, nos faz filhos de Deus e nos faz herdeiros do Senhor. Terceiro e último argumento do autor é que a humanidade de Jesus é o que o torna a Ele melhor e mais eficaz sumo sacerdote do que qualquer outro.
a eficácia, a humanidade de Jesus, a sua humilhação, a sua encarnação, é o que faz com que Ele seja aquele com quem nós podemos nos relacionar direta e pessoalmente e encontrar socorro. Veja bem, verso 14 até o verso 18. Visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele evidentemente não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. O autor já havia mencionado que há um homem no céu, mas não é um homem qualquer, o homem perfeito, um homem glorioso, mas que por causa da sua humilhação, por causa do fato de ter se humilhado e sujeitado à morte, ele é capaz de entender perfeitamente o que é ser um ser humano nesta vida. Todavia, esse homem não é apenas homem, ele é Deus. Ele é o grande Criador de todas as coisas. E por isso mesmo, ele, homem-Deus, é o perfeito intercessor. É o perfeito intercessor, que sendo Deus compassivo, que sendo Deus justo e misericordioso, é também homem que sofreu a nossa semelhança, com exceção do pecado. E por isso mesmo, ele é poderoso para nos socorrer de maneira clara, suficiente, perfeita a nós nas nossas tentações e nas nossas fragilidades. Porque ele foi tentado e venceu. Nós podemos também vencer as nossas tentações. Mais ainda, veja o que ele diz a respeito de Cristo. Porque ele se fez homem, como homem vencedor, que participou da mesma realidade da morte que nos aflige. É esse o argumento do verso 14. Como ele participou da mesma morte que nos aflige, ele se tornou o vencedor sobre aquele que tem o poder da morte, o diabo. É claro que aqui ele não está falando ao contrário do que Jesus diz lá nos evangelhos, quando diz que Deus é aquele que pode fazer perecer no inferno. Deus é quem é Senhor sobre a morte, mas temporariamente Deus permite que o diabo seja aquele que é condutor desta tragédia sobre a humanidade, aquele que tem poder da morte, aquele que pode causar morte, aquele que pode lançar no inferno, aquele que pode seduzir os homens e arrastá-los para longe de Deus, e pode trazer o pavor da morte, porque ele escraviza a todos os homens debaixo da maldade que é própria de sua natureza. Jesus, porque se tornou homem, venceu o diabo na cruz do Calvário, e por isso, para aqueles que são seus seguidores, ele traz alívio desta tragédia, ele traz libertação desta escravidão, verdadeira liberdade. Segundo, ao fazer isso, Jesus livrou todos os seus seguidores, já mencionei isso, do pavor da morte e da escravidão, liberdade genuína. E terceiro, olhe com atenção para o verso 16, pois ele evidentemente não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Sabe o que isso quer dizer, meus irmãos? Que Jesus foi feito homem, não para morrer pelos anjos, mas para morrer por homens. Para morrer por homens. Eu tenho argumentado, meus amados, que os anjos possuem um privilégio. Os anjos que assistem diante de Deus possuem um privilégio que nós não temos, que é o privilégio de não conhecer o que é o pecado. Embora tenham sido também provados, permaneceram na sua pureza e não sabem o que é o pecado.
Mas eles também não sabem uma coisa que nós sabemos, e nisso nós temos vantagem. Eles não sabem o que é graça. Eles não sabem o que é o amor de Deus. Porque Jesus não morreu pelos anjos. Eles não sabem o que é ver o Filho de Deus tornando-se um deles e morrendo para salvá-los. Eles não sabem o que é ver a profundidade, a grandeza do amor de Deus, porque eles nunca pecaram. Então não sabem o que é ver o Filho de Deus morrer por amor a eles. Mas nós sabemos. O Senhor Jesus não socorre a anjos, Ele não morreu pelos anjos, Ele não estende sua graça aos anjos, Ele não estende o seu amor aos anjos, mas Ele faz isso a nós. Veja como é grande o nosso privilégio, como é grande, irmãos, a herança que nós temos, como é grande o amor de Deus por nós, como é grande o privilégio, como é grande a nossa posição em Cristo Jesus. Somos mais amados do que os próprios anjos, que assistem diuturnamente diante de Deus. Conhecemos o amor de Deus como nenhum deles jamais conhecerá. Por isso, meus amados, Jesus precisava se humilhar temporariamente, se fazer inferior aos anjos, tornando-se homem sujeito à realidade do pecado, embora Ele mesmo não fosse um pecador, para que nele nós tenhamos um perfeito sacerdote, um intercessor perfeito. Os anjos não sabem o que é a delícia de orar. Eles não sabem, eles não conhecem, eles não entendem a grandeza da redenção que nos é dada por meio de Cristo Jesus. Lá no capítulo 1 do apóstolo Pedro, na sua primeira carta, quando ele fala da salvação que foi prevista nos tempos antigos e que foi revelada na pessoa de Cristo, ele usa uma expressão, ele diz assim: este evangelho que vocês receberam, estas coisas que foram reveladas em Jesus, são coisas que os anjos anelam perscrutar. E às vezes a gente interpreta errado esse texto. Eu já ouvi muitas pessoas interpretando errado esse texto, dizendo que os anjos gostariam de ser missionários para pregar o evangelho. Mas não é isso. O apóstolo Pedro está dizendo que o evangelho é uma coisa que eles gostariam de entender. Eles não conhecem o evangelho. Eles não entendem o evangelho. Eles gostariam de perscrutar, eles gostariam de saber o que é a boa nova do Filho de Deus, o Criador deles, se fazendo um deles e morrendo no lugar deles para salvá-los, mas eles não sabem o que é isso, eles nunca vão saber, mas nós podemos, nós sabemos. E agora o que estamos fazendo com isso? O que estamos fazendo com este conhecimento? É por isso que é loucura abandonar a Cristo. É por isso que é loucura afastar-se de Cristo. Porque afastar-se de Cristo é afastar-se deste Cristo. Afastar-se de Jesus é afastar-se da única fonte de salvação, da única esperança de glória, da única forma de nós encontrarmos e enxergarmos uma solução para esta humanidade que nós temos e que é tão frágil, tão pequena, tão limitada, tão miserável. Jesus Cristo é o único, meus amados irmãos, que pode nos ligar a Deus, que conhece o que é ser tentado como um homem, que conhece o que é vencer a tentação, porque Ele venceu o diabo, Ele venceu a tentação, e Ele sabe o que é isso, e Ele é o único que pode nos ajudar. Ele é o único que de fato está à destra de Deus e nos entende, porque é um homem de carne e osso,
Um coração que bate no nosso peito, também bate no coração dele nos céus, à destra de Deus. Não há outro que possa fazer a mesma coisa, não há ninguém, nem os anjos e nenhum outro ser sobre a face da terra, que possa realizar essa obra. Por isso é loucura afastar-se de Cristo. Por isso é estupidez afastar-se do relacionamento com Cristo. É loucura deixar de conviver com Cristo, porque não há quem possa fazer por nós o que Ele fez. Meus amados irmãos, que passagem gloriosa, que texto grandioso, como ela fala aos nossos corações, porque nós estamos vivendo dias difíceis, nós estamos nesse mundo cheio de propostas tentadoras, para nos afastar de Cristo. O mundo quer que nós acreditemos que há coisas melhores no mundo do que Cristo, que trabalhar é melhor do que servir a Cristo, do que estar servindo a Cristo na igreja de Deus, que ir para o cinema, que ir para o shopping, que poder ir para a piscina é melhor do que estar na igreja servindo a Deus. O mundo quer nos convencer de que seguir aos padrões morais do mundo é melhor do que obedecer à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é retrógrada, é ultrapassada, é antiga, e viver segundo os padrões do mundo é melhor. O mundo quer nos convencer que há ensinamentos melhores do que os de Cristo, e nós estamos o tempo todo sendo assediados para deixar Cristo por coisas pequenas. Nem sequer podemos ser comparados aos hebreus que estavam cogitando deixar Cristo por causa de uma visão religiosa que eles julgavam ser melhor. Nós estamos deixando de relacionarmos por Cristo por causa de coisas materiais, banais, passageiras. Pelo menos os hebreus estavam com a sua mente e o seu coração voltados para o desejo de servir a Deus. Eles queriam continuar servindo a Deus, mas queriam servir a Deus lá atrás, num lugar sem perseguição. Nós substituímos Cristo por coisas que não são serviço a Deus. Somente Cristo pode realizar esta obra gloriosa de salvação nas nossas vidas. E embora o mundo presente seja um lugar tão humilhante para nós e tão difícil, porque é difícil ser crente, não sejamos inocentes. Jesus não nos chamou para viver uma vida fácil, mas para viver uma vida gloriosa. Jesus não nos chamou para uma semeadura tranquila, mas para uma colheita farta. A glória que está preparada para nós. Nós reinaremos com Ele. Graças a Ele, nós somos filhos de Deus. Graças a Cristo, nós podemos ser chamados filhos de Deus. Graças a Cristo, nós temos resposta para os dilemas desta vida. É por causa de Cristo que nós podemos entender a morte. É por causa de Cristo que nós podemos entender o sofrimento. É por causa de Cristo que nós podemos entender as dificuldades da vida. Sem Cristo, nada disso faz sentido. Por isso é loucura deixar a Cristo. Porque Ele tomou a nossa natureza para que pudéssemos ter a dele. Ele tornou-se homem a fim de que nós pudéssemos ser restaurados à glória que foi perdida no Éden. Ele tornou-se um de nós para que nós pudéssemos usufruir daquilo que pertence a Ele e a Ele somente. Graças a Jesus e somente a Jesus e não a outros. Quero concluir recitando aqui uma oração que está registrada no livro O Vale da Visão, é o nome do livro, que é uma coletânea de orações feitas por grandes homens de Deus do passado. Essa oração que eu vou ler para os irmãos se chama Amor Ilustrado no Calvário. E eu quero concluir desafiando-nos a que façamos dessa oração a nossa oração. Feche seus olhos. Concentre-se no que eu vou dizer. Meu Pai, alarga o meu coração, aquece os meus afetos, abre os meus lábios, supre-me com palavras
que proclamem o amor ilustrado no Calvário. Ali, a graça remove os meus fardos e os empilha sobre o teu Filho, fazendo-o transgressor, maldição e pecado por mim. Ali, a espada da tua justiça feriu o homem, teu companheiro. Ali, teus atributos infinitos foram magnificados e expiação infinita foi feita. Ali, punição infinita era necessária e punição infinita foi sofrida. Cristo foi sobremodo afligido para que eu pudesse ser sobremodo alegrado, rejeitado para que eu pudesse ser acolhido, pisoteado como um inimigo para que eu pudesse ser recebido como amigo, rendido ao pior do inferno para que eu pudesse alcançar o melhor do céu, despojado para que eu pudesse ser vestido, ferido para que eu pudesse ser curado, sedento para que eu pudesse ser dessedentado, atormentado para que eu pudesse ser consolado, feito em vergonha para que eu pudesse herdar a glória, adentrando a escuridão para que eu pudesse ter a luz eterna. Meu Salvador chorou para que toda lágrima pudesse ser enxugada dos meus olhos, gemeu para que eu tivesse música sem fim, suportou toda a dor para que eu tivesse uma saúde inabalável, carregou uma coroa de espinhos para que eu tivesse um diadema de glória, inclinou a cabeça para que eu pudesse erguer a minha, experimentou a reprovação para que eu pudesse ser aceito, fechou os seus olhos na morte para que eu pudesse enxergar claramente, expirou para que eu pudesse viver para sempre. Ó Pai, que não poupou o teu único filho para que eu pudesse ser poupado, tudo isso transmite o teu amor que foi projetado e cumprido. Ajuda-me a te adorar com meus lábios e vida. Que cada respirar me seja um louvor estático, cada passo flutue com prazer, à medida que vejo meus inimigos esmagados, Satanás confundido, derrotado e destruído, o pecado sepultado no oceano do sangue reconciliador, os portões do inferno fechados, os portais dos céus abertos. Segue avante, ó Deus, conquistador, e mostra-me a cruz, poderosa para subjugar, confortar e salvar. Meus queridos irmãos, que a palavra do Senhor seja aplicada ao nosso coração e que nós reflitamos seriamente sobre como nós estamos vivendo com Cristo. E possamos tomar uma decisão. Se você ainda não tomou uma decisão por seguir a Cristo, que possa fazê-lo. Se você já tomou uma decisão por seguir a Cristo, mas tem o seu coração titubeado com as coisas desse mundo e enfraquecido, fortaleça o seu coração. Porque é loucura deixar de seguir a Cristo, a esse Cristo. É loucura deixar de servi-lo.